Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 169 da prova do Enem 2019, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 169 é a famosa questão do Tinder de 2019, uma questão de aplicativo de relacionamentos. Tem maneiras bem difíceis da gente resolver essa questão, bem demoradas, e tem uma outra maneira que é bem simplesinha, bem rapidinha, a gente conseguiria resolver no tempo de ler o enunciado e pensar mais uns 30 segundos, 1 minuto. Então fica comigo até o final que vai valer a pena, vai ser bem legal essa resolução. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. Então é bem como os aplicativos de relacionamento funcionam, né? A gente indica lá quais as características que a gente quer no parceiro ou na parceira e ainda indica um raio de abrangência. O que significa esse raio de abrangência? O enunciado vai nos explicar agora, olha só. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado, ou seja, que possuem as características que nós colocamos no aplicativo, e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Então está aqui a grande jogada desse aplicativo. Não interessa se existe um usuário com todas as características que tu quer, mas ele está morando em outro país muito longe, o aplicativo não vai dar o match. Tem que ser dentro do raio de abrangência. Essa que é a grande jogada. Daí, olha só, caso dois usuários tenham perfis compatíveis, ou seja, um tem a característica que o outro quer, e além disso estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. Galera, então esse primeiro parágrafo é todo para explicar como funciona o aplicativo. Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês desse aplicativo, que é a maneira que nós vamos raciocinar na resolução da questão. Olha só, faz de conta que eu tenho um usuário que está nesse ponto aqui e ele definiu um raio de abrangência desse tamanho aqui, ó. Imaginem que isso aqui seja um círculo de raio 5 quilômetros. Beleza? Então, somente os usuários que estiverem dentro desse círculo aqui poderão dar o match conosco. A gente está aqui no meio, né, desse círculo. Então, quer dizer, se tiver um usuário que está aqui nesse ponto, ó, e esse usuário definiu como raio de abrangência dele 10 quilômetros, então olha só, se isso aqui é 5, esse cara aqui é 10, ó. Vai ser mais ou menos assim, vai ser bem grandão aqui o raio de abrangência daquele outro usuário. Então esse aqui é o usuário 1 e esse aqui é o usuário 2. Olha só, a gente está dentro do raio de abrangência do usuário 2, né? O usuário 1 está dentro do raio do usuário 2. Mas o usuário 2 está fora do raio de abrangência do usuário 1. Então não vai ocorrer o match aqui, mesmo que esse cara, o número 1, esteja dentro do raio do número 2. Então, quando a gente olha o raio de abrangência, basta a gente analisar o menor raio de abrangência. Eu não preciso analisar o 10, ver se esse cara está dentro de 10 quilômetros do outro, e depois ver se esse cara está dentro de 5 quilômetros desse. Não, basta eu analisar o menor. Se o usuário 2 estiver dentro do raio de abrangência do número 1, que tem um raio menor, o contrário vai ser válido também, e a gente vai poder ter o match. Beleza? Então a gente só tem que analisar o menor raio. Esse é o grande lance dessa questão. Então vamos lá, ó. Existe um usuário que é o usuário P, tá aqui ele, ó. Ele define um raio de abrangência com medida de 3 quilômetros. E ele busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para uma região central da cidade que concentra o maior número de usuários. Então, quanto mais gente estiver próximo da gente, né, maior vai ser a chance de ter um match. Vai ter mais pessoas concentradas no mesmo lugar. É isso que a gente vai fazer. A gente vai sair dessa posição que a gente está longe de todo mundo e vai se deslocar para uma situação mais próxima da galera. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui são bares, a gente vê que tem um losango aqui representando a posição do bar. Sabe-se que outros usuários, o Q, R e S, cujas posições estão descritas no gráfico, está aqui, ó, Q, R e S,
são compatíveis com o usuário P. Beleza, então a gente só está olhando para usuários que possuem as características que a gente quer. E que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5. Então vamos botar essa informação aqui. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com usuários QRS simultaneamente? Galera, então olha só, a gente tem aqui o nosso usuário P, que ele tem 3 km de raio. E a gente quer saber quando que nós teremos match com esses três ao mesmo tempo. Então, para nós resolvermos essa questão do jeito mais correto possível, a gente teria que ver em cada posição do bar aqui, a gente coloca o usuário P dentro de um bar, por exemplo, o usuário P está aqui dentro agora. Daí a gente vai ter que medir a distância daqui até cada um dos usuários e ver qual que tem uma distância menor que 3 km, menor ou igual, né? Para saber se está dentro do nosso raio de abrangência. E ao mesmo tempo nós teremos que olhar para cada um desses usuários aqui e ver qual a distância deles até nós tem que estar menor ou igual ao raio de abrangência deles. Ou seja, é muito cálculo. A gente teria que fazer 4 cálculos, né? 1, 2, 3, 4 cálculos para cada ponto aqui do nosso gráfico. Nós temos 5 pontos, nós deveríamos fazer 20 cálculos de distância entre pontos. Essa seria a maneira completa de resolver a questão. Mas é óbvio, o Enem não quer que vocês resolvam assim. O Enem quer que a gente veja qual a malandragem aqui no meio para fazer apenas um cálculo e já matar a questão. Olha só, se nós pensarmos no menor raio de abrangência, que é aqui ó, o do Romeu, vou dizer que esse cara que se chama Romeu, que começa com R, né? O Romeu colocou o menor raio de abrangência. Então, se a gente analisar o Romeu, de repente a gente já elimina um monte de posições aqui que não vai dar match com o Romeu. Daí a gente vai para um próximo cálculo já tendo eliminado um monte de coisa. Vamos começar então no Romeu aqui, olha só. O Romeu definiu 2 km. Então, para a gente saber quais os bares que estarão dentro do raio de abrangência do Romeu, ou seja, qual bar que o P pode estar, que vai estar dentro do raio de abrangência do Romeu, a gente vai ter que desenhar o raio de abrangência do Romeu. Olha só, aqui nesse grid nós temos cada quadradinho com 1 km de distância. Então, se o nosso raio de abrangência é 2, eu vou lá, ó, com centro no Romeu, eu sei que para baixo eu tenho 2 km aqui, ó, 1, 2 km. Para a esquerda eu tenho, ó, 1, 2 km, aqui, ó. Para cima também, para o lado também, né, para a direita. Mas para mim só interessa para baixo e para a esquerda, porque é onde está a galera aqui, onde estão os bares, né? Então eu vou desenhar esse círculo de raio 2. Eu sei que esse aqui é o raio, esse aqui é o raio, eu vou fazer o círculo desse jeito, ó. Então olha só desenhando esse círculo aqui, eu vejo que o único bar que o P pode estar, que vai estar dentro do raio de abrangência do Romeu, é esse aqui, ó. É o único bar que está dentro desse raio de abrangência. Então eu já consegui eliminar que não vai ser resposta nem o 4, nem o 2, nem o 5, nem o 3. Bom, já eliminei todos, resposta número 1, gabarito letra alfa. Vejam que só com essa pequena análise a gente já matou a questão. Mas vamos lá, vamos desenvolver um pouquinho mais para garantir mesmo que essa é a resposta. Como é que a gente pode garantir, por exemplo, ó, que o 4 não vai estar dentro desse raio? Porque, pô, professor, o senhor desenhou aí, fez a curvinha aqui e não botou o 4 dentro, né? Mas e se fosse um círculo assim, ó, passando ali, pegando? Galera, a gente tem que se ligar que o centro do círculo é aqui no ponto Romeu. Então, eu tô aqui nesse ponto, eu tenho que fazer essa curvinha aqui assim, ó, para dentro. Senão, eu não vou ter um círculo com raio de 2 km. Então, com certeza eu vou para dentro e não vou passar, não vou englobar aqui o número 4. Mas quem ainda não acredita nessa explicação que eu dei, a gente pode fazer apenas para o número 4, calcular quanto que vale essa distância para ver se essa distância é maior ou menor do que 2 km. Como é que eu faço para calcular essa distância aqui? Eu penso nesse triângulo que eu estou desenhando de vermelho aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo que tem um cateto valendo 2 e o outro cateto valendo 1, e eu quero descobrir essa distância aqui que eu vou chamar de Dzinho. Eu aplico Pitágoras nesse triângulo. Vou aplicar aqui assim, ó.
hipotenusa ao quadrado, que é a distância que a gente está querendo saber, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a distância que eu estou procurando, ó, é 4 mais 1, que é 5, e eu passo raiz quadrada para o outro lado, né? Passo esse quadrado para o outro lado, vira raiz quadrada. Então, é raiz de 5 metros. Essa distância é raiz de 5. Galera, vocês sabem que raiz de 5 é maior do que 2? Tem que saber, né? Porque raiz de 5 é maior do que raiz de 4, não é? E raiz de 4 é 2. Então, esse raiz de 5 com certeza é maior do que 2. Logo, o 4 está fora, a posição número 4 está fora do raio de abrangência do Romeu, assim como a posição número 3, se nós fizermos esse triângulo aqui. Beleza, galera? Então o gabarito foi letra alfa mesmo. Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!